Júlio. Purifica nossos corações. Cearense. Hoje, as audições às cegas continuam. E quando a voz é boa, dá nisso. Inclusive escrito aqui, vê se não tá escrito aqui. Para com isso, rapaz. Calma. Tá escrito, calma onde? Depois da temperatura máxima. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não. The Voice Kids. Se você... Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou em irrigação. Lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Paraíba Comunidade. No Brasil, 49 milhões de pessoas têm apneia do sono. Apneia são interrupções na respiração enquanto dormimos e que muitas vezes a gente nem percebe. 25 milhões de brasileiros têm a forma moderada da doença. Esses dados são da Associação Brasileira do Sono. O programa hoje reexibe a série Sono Porque Dormimos, conduzida pelo médico cardiologista Dr. André Teles. A gente vai entender como se processa o sono, as doenças provocadas por não dormir direito e também saber como tratar a insônia. Domingo, 22 de maio, o Paraíba Comunidade está só começando. Vamos ver agora a primeira reportagem da série Sono, Por que Dormimos? Neste episódio, a gente vai entender por que dormir é tão importante para a nossa saúde. O sono, como a respiração, é fundamental para a nossa existência. A maioria das pessoas vai passar todas as noites da sua vida, desde o nascer até a morte, assim, dormindo. É difícil controlar o sono por muito tempo. A sua principal função é restabelecer as nossas energias. Mas você tem ideia de como isso acontece? O sono ativa diferentes áreas do nosso cérebro. Durante a noite, nós passamos por dois tipos de sono. O primeiro chamado de sono de ondas lentas e um outro chamado de sono REM. O lento é aquele sono bom, da primeira hora depois de ter passado muitas horas acordado. Nesse momento, há uma diminuição de até 30% da pressão do sangue. É como se o corpo inteiro entrasse em repouso. Já o sono REM ocupa só 25% da nossa noite. Apesar de ser considerado um sono mais pesado, é nessa etapa que o cérebro trabalha mais. Dormir é se entregar, né? E o sono ele tem alguns estágios. Para você descansar mesmo, você precisa chegar no estágio 4, que é o sono REM. Nosso cérebro funciona como essa grande empresa de ônibus, que ao cair da noite, quando o movimento começa a diminuir, ela para todas as suas atividades e começa a recolher os seus veículos. E é justamente à noite, quando os passageiros não estão aqui, que acontece a limpeza e manutenção dos veículos. Amanhã será um novo dia, e quando os passageiros acordarem, tudo vai estar pronto e funcionando em pleno vapor. A gente acaba se preocupando muito de se está fazendo atividade física, se está comendo da forma correta, mas dormir ela é tão importante quanto se alimentar, quanto fazer atividade física e tomar água. Ele é uma questão fisiológica fundamental. Não tem realmente como a gente passar bem e como ter saúde sem dormir de forma adequada. Dormir menos do que o necessário perturba o nosso sistema imunológico, aumentando o risco, por exemplo, de ter câncer. Também é um fator de risco importante para o surgimento do Alzheimer. Altera os níveis de açúcar no sangue, abrindo caminho para doenças cardiovasculares como infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Essas perturbações no sono
elas aumentam a chance de ter doenças psiquiátricas como ansiedade, depressão, inclusive tendência ao suicídio. Nossa saúde física, emocional e psíquica estão sendo abaladas por esses problemas. Inclusive, a OMS já declarou que 2 em cada 3 pessoas no mundo sofrem com problemas do sono. A insônia, ela faz parte do transtorno mental. Ela é a principal queixa que o paciente nos vem, é a insônia. E a insônia é como uma dificuldade de dormir, seja ela inicial ou seja ela subterminal. Ou ele tem dificuldade inicial do sono, ou ele acorda precocemente. E quando isso ocorre, isso vai gerar em uma determinada condição alguns quadros de ansiedade. Eu acordo cedo, eu fico pensando muita coisa, me vem pensamentos catastróficos, me vem a vida que eu estou levando. Então isso pode gerar quadros de ansiedade. Por outro lado, quadros de ansiedade geram insônia. Se eu estou muito pré-ocupado, eu vou ter uma insônia porque eu não consigo dormir de tantos pensamentos que me avassalam. Nos quadros depressivos, eu posso ter até uma hipersonia. Eu durmo demais, eu não consigo pensar, eu estou muito mal e aí eu fico o tempo todo dormindo. Aqui no estúdio, nós vamos conversar com o médico pneumologista, que é especialista no sono, Dr. Rodolfo Bacelar. Dr. Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo ao Paraíba Comunidade. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre uma coisa tão importante que a gente faz todos os dias e pouco sabe, né? É verdade. Muito comum queixa sobre sono no consultório? Muito comum. A gente tem dados de que 90% da população adulta brasileira vai ter uma queixa de sono por ano. Não necessariamente isso é uma doença, mas eles vão apresentar uma noite mal dormida, uma noite em que o sono não pareceu ser reparador. Quando a gente vai falar de doenças do sono, e principalmente durante a pandemia, esses números não deixam de ser menos assustadores. A gente chega até 70% da população adulta com queixas de sono. Ou seja, é algo muito prevalente que requer bastante cuidado. Mas 90% é um percentual muito alto, né? Ou seja, atinge muita gente. Muita gente. Dentro desses 90% vão estar englobados aquela pessoa que teve um quadro, uma briga em casa ou vai fazer alguma prova e tem uma noite mais ansiosa, uma noite mais inquieta. Mas nos 70% sim, a gente consegue caracterizar pessoas que precisariam da avaliação de profissionais. Doutor, e como é que eu faço para saber quanto tempo de sono é indicado para mim? Muito se fala naquele padrão das 8 horas, mas diz que isso já não se corresponde à realidade porque seria muito individualizado, digamos assim, isso. E como é que a gente faz para saber? Exato. A gente tem, na verdade, o sono como um comportamento biológico. Então, tão importante quanto se alimentar, quanto outras atividades que a gente tem fisiológicas, o sono ele vai ser individualizado. Então, eu não tenho como dizer que duas pessoas diferentes vão precisar comer da mesma maneira, que elas vão conseguir beber a mesma quantidade de água e, da mesma forma, elas não vão conseguir dormir pelo mesmo tempo. O que a gente tem são faixas de normalidade. Então, um adulto ele vai dormir, em média, entre 5 e 9 horas, para ser considerado normal. O que é de grosso da população é que a boa parte dessas pessoas vão estar por volta de 7 a 8 horas. Como é que eu sei, então, se eu tenho um sono adequado? A gente não se apega tanto a tempo de sono, porque, inclusive, dentro dos diagnósticos da medicina do sono, existem aquelas pessoas que vão dormir menos de 5 horas e vão ser normais, existem aquelas pessoas que vão dormir mais de 9 horas para precisar ter uma noite reparadora. Esses são os extremos, são considerados os dormidores curtos e os dormidores longos, e nem assim essas pessoas têm uma doença do sono, elas têm padrões que fogem do normal ou do dito comum, mas não tem doença. A principal informação que a gente tem que ter em relação às noites é a qualidade. Então, uma pessoa, para entender se ela dorme bem, é acordar no dia seguinte com a sensação de que aquela noite valeu a pena, de que aquele sono é reparador. A gente faz uma pausa e volta já já. Aguarda aí. Vocês já se vacinaram contra o Covid? É rápido, seguro e não dói. Nós fazemos um apelo para você pai, para você mãe, que leve os seus filhos aos postos de vacinação. As vacinas são muito seguras, a principal ferramenta no sentido de controlar essa pandemia. Dê a ele a oportunidade de se livrar contra uma doença grave como a Covid-19. Hoje
Hoje no Globo Rural, uma técnica para armazenar a água da chuva, são as barraginhas. Começa a colheita da cana-de-açúcar em São Paulo, o cultivo de girassol em Goiás, a criação de galinhas poedeiras sem o uso de gaiolas. No Maranhão, a Justiça determina o leilão de terras de um quilombo para pagar dívidas de um ex-prefeito. E a cheia do rio Solimões, no Amazonas. Globo Rural, hoje às 8 da manhã. Hoje em todo amanhã, a gente tá ligado em você, conectando a Paraíba na tela da sua TV. Mais de 3 décadas de história, um marco pra televisão, do play ao controle remoto, é nossa cultura na programação. 35 anos no seu coração, somos a sua companhia, entretenimento e informação. Boa noite, boa tarde e bom dia. É por aqui que você vê o que acontece no mundo e na sua cidade, com a nossa tradição de compromisso com a verdade. 35 anos no seu coração, somos a sua companhia, entretenimento e informação. Boa noite, boa tarde e bom dia. TV Cabo Branco e TV Paraíba, a gente se encontra em cada amanhã. Estamos de volta e o programa hoje fala sobre a importância do sono para a nossa saúde. No primeiro bloco você viu as doenças que são provocadas pela insônia. A gente vai ver agora como é possível ter um sono reparador com a ajuda da medicina, da psicologia e também das terapias alternativas. Vamos ver. Você já ouviu falar em higiene do sono? É uma série de comportamentos que ajudam o nosso cérebro a se preparar para ter uma melhor noite de sono. Eu estava com um problema de sobrepeso, de problemas respiratórios, decorrentes também do sobrepeso, e também eu não conseguia dormir, sempre tive insônia durante essa época. Então eu comecei a conhecer a corrida, comecei a treinar. Quando eu não venho para o treino, eu fico da mesma forma, eu fico sem conseguir dormir, eu durmo pouco, eu fico a madrugada acordada, termino dormindo tarde demais e o outro dia continuo sem rendimento. Alimentação, atividade física, hidratação, controle dos gatilhos de ansiedade, que eu digo que a gente não vai se livrar dos problemas, mas a gente tem que saber lidar com eles, então tentar evitar esses gatilhos é importante. Para sair dos medicamentos, eu acho que 6 meses com a prática, quando eu chegava no retorno do médico e eu dizia, eita, eu fui dormir e esqueci de tomar um remédio, então eu tomava no meio da noite. Aí ele falava, não, se você conseguiu dormir sem um remédio, então vamos fazer o seguinte, um dia sim, um dia não. Aí começou o desmame. A gente não vai deixar de parar de pensar, né? O pensamento é algo natural da nossa mente. O que acontece é que a gente vai se conectando a outras questões, né, na respiração, e isso vai fazendo com que você não fique tão preso àqueles pensamentos, se identificando, né, com os pensamentos de medo, de angústia, as preocupações. É aquele momento que você consegue silenciar um pouco essa mente e entrar nesse estado. É importante que a gente entenda que a nossa saúde mental está muito relacionada ao nosso estado de paz. Então, práticas como a psicoterapia, o yoga, né, meditação, são práticas que ajudam a gente, uma vez que se autoconhece melhor, se autorregular melhor. Tudo isso vai influenciar no sono. Eu sei que é difícil, mas tenta fazer uma lista das atividades algumas horas antes de dormir, para que sua mente não fique preocupada e aí sim você consiga relaxar. E como a gente tem muitas vezes a ferramenta de trabalho ali na mão, né, o celular, o smartphone, o tablet, a gente acaba ficando conectado 24 horas por dia. Então, seguindo essa linha de raciocínio do ciclo circadiano, quando ele está baixando,
né, e teoricamente o seu metabolismo está mais baixo, você fica estimulando o seu corpo com tela, né, com luz, com luminosidade nos olhos, e isso faz o corpo entender que você precisa estar acordado, que você precisa estar acelerado, né, de novo. Isso é muito ruim para regular o sono, né? Então a gente precisa entrar nesse ritual do sono para também se autorregular, para também acalmar. A casa precisa dormir todo dia à mesma hora, né? Então a casa tem que ter esse ritual de ir acalmando, de ir baixando, porque crianças que foram acalmadas pelos seus pais conseguem se autorregular melhor na vida adulta. E começou a brincar melhor, desenvolveu mais rápido, aprendeu a engatinhar depois que começou a dormir bem, entendeu? Foi mais rápido o processo, né, dele, de desenvolvimento. Durante a noite ele dorme 12 horas. Tem dias que dorme menos, entre 10 e 11. Mas geralmente o padrão são 12 horas de sono totais, sem despertares. Bom dia! Que horas você deita? E a resposta é depende. Eu já vejo que ali tem um problema, porque a gente tem que saber a hora que a gente dorme e a gente precisa saber quantas horas nós precisamos dormir. Então, se eu preciso particularmente de 8 horas de sono e eu deito às 10 da manhã, às 10 da noite, porque eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu me dou a chance de dormir as minhas 8 horas. Mas se eu preciso de 8 horas e eu vou dormir às 10, às 11, às meia-noite e eu tenho que acordar 4, 5 horas da manhã, eu não vou me dar nem a chance de dormir as 8 horas que eu preciso. Então, a partir do momento que você tem essa consciência de quantas horas você precisa para você se sentir bem ao despertar e se sentir bem durante a noite, a gente calcula que horas então eu preciso deitar e levantar e a gente vai tentar respeitar essa hora todos os dias, até porque a gente não consegue pagar o banco da hora durante o final de semana. Dizer eu vou dormir mal durante a semana, sábado e domingo eu desconto. Isso realmente não funciona dessa forma. A gente precisa respeitar essa regra diariamente. Eu mesmo apago a luz e eu mesmo me deito com a minha filha. Minhas filhas falam que não dá um minuto, eu já estou dormindo. Mas eu acho que é exagero delas. Janaína, que dorme melhor, acorda mais feliz? Acorda, muito mais, inclusive para treinar. Ela tá com sono. Aqui no estúdio a gente conversa hoje com o médico pneumologista Dr. Rodolfo Bacelar. Dr. Rodolfo, as causas dos distúrbios de sono, elas são mais físicas ou mais psicológicas? Ou é um somatório dessas duas coisas? É um grande somatório. Então, a depender, na verdade, da patologia do sono que se tem, o componente orgânico, físico, vai ser mais impactante ou o componente psíquico vai impactar mais. No final das contas, a gente vê que, independente da causa, a consequência vai estar em ambos. Então, os pacientes com problemas do sono vão ter reflexos orgânicos do adoecimento e também vão ter reflexos psíquicos da doença. Na opinião do senhor, até que ponto a pandemia terminou repercutindo também nessa questão dos distúrbios de sono das pessoas, hein? A gente teve uma piora importante assim, no número de pessoas com problemas com queixas de sono, e por diversos motivos. O motivo óbvio da ansiedade em relação a um fenômeno que gerações não viveram, então de uma situação ameaçadora da vida, e essa ansiedade tirou muitas horas de sono de várias pessoas. Também o que a pandemia fez foi uma quebra de rotina. E o sono ele necessita de uma rotina, de uma constância, de uma sequência de boas práticas para ele acontecer de maneira natural, de maneira saudável. Então, a partir do momento em que eu quebro minha rotina, em que eu não preciso mais acordar cedo para ir trabalhar ou para estudar, que eu vou dormir muito tarde porque eu não tenho tarefas no outro dia, isso também interfere no sono saudável. E também as pessoas ficaram mais sedentárias, ficaram em casa, elas precisaram se resguardar do contato com outras pessoas, houve uma redução dos níveis de atividade física e, consequentemente, as pessoas ganharam peso, e isso impactou também, já que a obesidade pode levar a problemas relacionados ao sono. Diga uma coisa, é impressão minha ou tem pessoas que são naturalmente mais propensas a dormir com mais rapidez, a pegar no sono de uma forma mais fácil? Por exemplo, às vezes, eu particularmente sinto muita inveja, às vezes eu pego um voo, tem uma pessoa do meu lado que às vezes nem decolou e a pessoa já está dormindo.
ou dentro de um ônibus, ou que dorme com uma facilidade muito grande. Isso, biologicamente, essas pessoas têm algum fator que difere uma da outra? Como é que funciona isso? É uma característica individual, no contexto da pessoa ter uma boa qualidade de sono. Porém, o que pode parecer algo invejável pode ser algo que não se deseja ter. Porque muitas vezes pegar no sono com muita facilidade pode ser, na verdade, reflexo de noites mal dormidas. Então, aquela pessoa pode ter um problema do sono como apneia, ela não dorme adequadamente, ou ela se priva bastante de sono, tem horas inadequadas em quantidade, em tempo. E aí, nesse contexto, ela tem uma maior pressão de sono e rapidamente consegue dormir porque ela não dorme adequadamente quando deveria dormir. A gente vai fazer mais uma pausa agora. No próximo bloco, nós vamos continuar o bate-papo aqui sobre a saúde do sono. Não vai dormir agora, deixa para dormir então depois do programa, tá bom? Até já. Faz tempo que é Homem-Formiga de novo? É recente. Eu tô indo! Então, papai, falta alguém pra te proteger. Sua parceira. Esses super-heróis podem parecer pequenos. É impossível estar preparada. Mas a coragem deles é gigante. A nossa única chance é com vocês dois juntos. Algum sinal dela? Não, nada ainda. Segunda, depois de Pantanal. O fantasma tá me apavorando aqui. Homem-Formiga e a Vespa. Tá, e agora? Só assiste. Em tela quente. Quer móveis? Jacaúna Móveis. Essa mesa, 12 de 250. Base de jantar, 390. Gostou, né? Sacode a cabecinha. Avenida Brasília e Estrada de Cabedelo. Quem trabalha com jornalismo, a gente tem um horário, né, a cumprir, mas a verdade é que a gente pensa em jornalismo o dia inteiro. À medida que oferecemos aos ouvintes informações relevantes, precisas e confiáveis, evidentemente que ajudamos as pessoas a formarem a sua opinião. Você não precisa concordar com a opinião de todos, nem que todos concordem com a sua opinião, mas você tem um espaço para o diálogo. A CBN abre essa janela. A CBN não fala de um lugar para todo o Brasil. A CBN fala de todo o Brasil para todos os lugares. Ainda mais agora que as pessoas precisam de informação, elas precisam tirar dúvida, tem muita fake news. A gente contribui sim com a formação da opinião das pessoas e com a formação principalmente da cidadania dessas pessoas. E isso só alcançamos porque temos um trabalho integrado com emissoras como a CBN Campina Grande, que investe no jornalismo na sua cidade. O CBN Campina está no ar. Paraíba Comunidade de volta. Aqui no estúdio nós estamos conversando com o médico pneumologista Dr. Rodolfo Bacelar. Dr. Rodolfo, quando é que a gente procura ajuda médica? Quais são os sinais, por exemplo, que corpo e mente dão para serem indicativos, digamos assim, de um tratamento? Talvez o primeiro sinal mais importante seja de que eu acordo e não sinto que aquela noite rendeu, que eu não descansei. Então esse seria o principal sinal. Outros sinais seriam eu não consigo dormir, ou eu não consigo dormir da maneira que eu gostaria. Outro, pensando de que eu durmo mais do que deveria, então tem muito sono, e não conseguir satisfazer esse sono seria uma outra indicação de procurar um profissional. E talvez uma das queixas mais frequentes que a gente tem em relação ao sono e que vai estar relacionada com a apneia é a presença do ronco. Eu tenho alguma coisa que muda meu sono noturno, eu ronco, as pessoas dizem que eu ronco, eu paro de respirar no meio da noite, acordo engasgado, o meu companheiro de cama, minha esposa, o esposo diz que a pessoa ronca ou viu parando de respirar durante a noite. Seriam, acho que, os principais eventos relacionados ao sono que fariam a necessidade de uma consulta com um especialista. Como é que se educa uma criança para virar, por exemplo, um adulto com sono tranquilo? Tem como fazer isso? Tem como, e o primeiro passo é pelo exemplo. Então, o que a gente percebe é que o sono infantil ele tem muita relação com o reflexo do comportamento parental. Então, os pais que acabam tendo maus hábitos ou uma má rotina de sono, eles podem repercutir isso na criança. E como uma rotina de casa também. O exemplo é um principal passo. Entender que a rotina do sono ele vai se aplicar inclusive para a criança. A criança vai ter um momento dela de tomar o banho, escovar os dentes, uma história antes de dormir, para que ela dá a tranquilidade que a criança tem.
o conforto parental, a segurança parental que as crianças menores precisam ter. Tudo isso, nesse contexto, vai ajudar as crianças a dormir melhor. Nesse sentido, também, o que os adultos não devem fazer, como, por exemplo, se expor à tela antes de dormir. Então, a criança não deve se expor à tela com excesso, dependendo da idade, se quer se expor à tela. E, nesse contexto, a gente coloca tela como televisão, computador, celulares também. Colchão, iluminação, silêncio, até que ponto tudo isso pode interferir na qualidade do sono da gente? Interfere no ponto em que, se eu tenho algo que me incomoda, logo eu não vou conseguir relaxar a ponto de dormir. Então, um colchão que promova um desconforto, uma pessoa que tem sensibilidade à luminosidade, tem um quarto mais claro do que deveria, ou então que se incomoda com os pequenos pontos de luz que aparelhos eletrônicos têm, o barulho da rua, o barulho inclusive do próprio companheiro de cama, que pode ser um paciente portador de apneia e roncar, tudo isso vai influenciar, sim, negativamente, quando presente, numa noite de sono. Se eu tenho algum tipo de distúrbio e não trato e vou levando, empurrando com a barriga, a longo prazo, quais são as consequências disso para a saúde? A gente tem diversas consequências, então a gente poderia enumerar várias, mas as principais, eu acho que as principais seriam pensar nas doenças cardiovasculares. Então, uma pessoa com problemas de sono tem maior chance de ter infarto, a pessoa tem maior chance de ter arritmias, tem maior chance de ter morte súbita, essa pessoa também tem maior chance de ter AVC. Nesse contexto também essa pessoa tem maior propensão a ter depressão, ansiedade, ter pior resposta ao tratamento, inclusive maior tendência ao suicídio nesses casos, precisar de maior dose de medicação. Essa pessoa vai ter problemas metabólicos, então vai ter uma maior tendência a desenvolver diabetes e a ter consequências da diabetes, desenvolver, por exemplo, a cegueira relacionada à diabetes ou problemas renais. Quem está assistindo a gente agora e está em casa pensando, será que eu preciso de ajuda? Que especialista eu procuro? Qual é o caminho? O primeiro caminho é reconhecer que existe, na verdade, um problema relacionado ao sono e, a partir de reconhecer esse fato, existe a especialidade da medicina do sono. A medicina do sono é muito mais do que o atendimento médico. Então, existe o médico do sono, que é o especialista responsável por esses transtornos, e dentro do diagnóstico da patologia, ele vai fazer uso de diversos tratamentos, sejam eles utilizando medicação, uma terapia comportamental, algum aparelho ou dispositivo para ajudar a dormir melhor e também dentro de um contexto de equipe multiprofissional. Então, vão existir os auxílios dos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos também. A gente tem uma gama muito grande de profissionais de saúde que lidam... Equipe multidisciplinar, a gente pode dizer aí, né? Exato. Vários profissionais que lidam com problemas do sono. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui no Paraíba Comunidade. Informações muito importantes, muito úteis. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um ótimo domingo para o senhor. Para todos nós. Nosso tempo acabou e a gente espera que as informações que trouxemos aqui hoje possam contribuir para a qualidade da sua vida e do seu sono também. Daqui a pouco você pode rever as reportagens e a entrevista com o Dr. Rodolfo Bacelar, acessando o Globoplay. Um ótimo começo de semana para você. Até a próxima. Tchau. Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou em irrigação. Lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Aluguel Cielo. Mais para você, ideal para o seu negócio. Cartão Bradesco Empresarial. Até 100% de desconto na anuidade. E Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. dia, um aplicativo tem levado para a sala de aula um tema difícil de botar na cabeça da criançada: a educação financeira. Hoje ela já faz parte do currículo das escolas, mas como ensinar um assunto tão árido? A resposta está no universo bem próximo dos alunos: os jogos. No app, eles aprendem a poupar através da brincadeira. E do virtual para o real é um pulo.
Daqui a pouco a gente mostra para você que essa ideia já conquistou as escolas e você vai ver também. Um empreendedor da periferia fatura quase R$2 milhões com a venda de alimentos saudáveis pela internet. Uma frase que eu ouvi que me motivou muito, que também me ajudou muito na caminhada é assim: não tem como dar errado para quem faz até dar certo. A empresária que herdou uma tradicional livraria japonesa e colocou o negócio na era digital. A gente está atraindo mais amantes da cultura japonesa, pessoas que têm interesse de alguma forma pela cultura. As lojas compartilhadas viram opção mais econômica para empreendedores que querem um ponto físico. Porque a feira você está naquele local, naquele dia. Aqui eu tô sempre. O sabor do cuscuz nordestino sofisticado. Temos recheio de bacon, calabresa, carne seca, tem queijo coalho, tem vinagrete, entre outros, tá? É uma delícia, pessoal. Vocês têm que provar. A marca de acessórios para o cabelo que resgata a vaidade de se enfeitar. As pessoas estão sentindo esse chamado para celebrar a vida no momento presente. E a gente volta daqui a pouco. Até já. Aguarde. Clarice financiou uma pesquisa que pode salvar muitas vidas. Você tem noção do quanto isso aqui é maravilhoso, não tem noção? Porque se a pesquisa cai nas mãos certas, a gente pode ter um avanço gigantesco na medicina. Essa descoberta foi guardada numa pasta que caiu no meio do nada. Os dados estavam em computadores, mas é que alguém conseguiu hackear um desses arquivos. A minha irmã vai mandar outras pessoas para resgatarem a pasta. Mas agora são pessoas acostumadas ao perigo, são dublês de ação.